Fala aí galera, seja bem-vindo ao canal Pro Matemática. Eu sou o professor Thiago. Na aula de hoje nós vamos estudar as diagonais de um polígono. Isso mesmo, gente, nós vamos aprender a calcular quantas diagonais tem qualquer polígono convexo. Ok? Bom, antes de começar a aula, se você não conhece meu canal, não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu estou postando aulas teóricas, resolução de exercícios, provas de concurso público. Então, se você gosta de matemática, ou mesmo não gosta, mas está a fim de aprender matemática, vem cá comigo. Bom, gente, em qualquer polígono convexo, nós temos aqui diagonais. O que são diagonais, professor? Diagonal, primeiro, vamos lembrar aqui, né, dos elementos de um polígono. Ó. Ele tem os vértices, ó, vértice A, B, C e D. Então tem, nesse caso aqui, 4 vértices. A gente está falando aqui de um quadrilátero, um polígono com 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos, ok? Os ângulos internos, né? Os ângulos A, B, C e D internos. E nós temos as diagonais. Até tracei uma aqui pra gente já. A diagonal é o segmento que liga dois vértices não adjacentes. Ou seja, desse vértice B, eu tenho o vértice C e A que são adjacentes. Quem é não adjacente? É que não está ao lado, que está em frente. Então aqui eu tenho uma diagonal BD. Ok? Professor, só tem essa diagonal? Não. A gente tem uma outra diagonal aqui, ó. Vou traçar na mão mesmo, vai ficar tortinha, me perdoe. Ó, tem a diagonal AC. Ok? Tranquilo? Então aqui, quantas diagonais a gente tem nesse polígono? 2 diagonais. A AC e a BD. Professor, AC e CA é a mesma diagonal? Sim. Ok? Bom, então a gente pode ter uma relaçãozinha da seguinte forma. Um polígono de 4 lados, de cada vértice, quantas diagonais sai? Apenas uma. Ó, do vértice A sai uma, do B sai uma, do C sai uma e do D sai uma. Ok? Tranquilão? Guarda essa informação comigo. Vem cá. Nós temos agora aqui um polígono de 5 lados, que a gente chama de pentágono. O polígono de 5 lados é o pentágono. Eu já tracei 2 diagonais aqui, ó. Tracei a diagonal AD e a diagonal AC. Perfeito? Então, desse vértice A aqui, quantas diagonais eu consigo traçar? 2. 1, 2. Muito tranquilo? Professor, isso serve para os outros vértices? Também, ó. Vou fazer um testezinho aqui, ó. Do vértice CE aqui, ó. Eu saio uma para o C e uma para o B. Ok? Então, 2 diagonais. Só está dizendo, professor, que de cada vérticezinho desse aqui eu saem 2 diagonais? Sim. Então, 5 lados saem 2 diagonais. 4 lados sai uma diagonal. Vamos ver se essa sequência se mantém. Ó, polígono de 6 lados aqui, tá? Tá meio feiozinho, mas é um hexágono. Hexágono ou hexágono, tanto faz, né? Polígono de 6 lados. Preste atenção aqui, ó. Do vértice A eu tracei uma diagonal, 2, 3 diagonais. Então quer dizer que de cada vértice saem 3 diagonais? Vamos ver se isso é certo, ó. Do F aqui, ó, sai uma pro D, sai uma para o C e sai uma para o B. Opa, de cada vértice saem 3 diagonais. Polígono de 6 lados, cada vértice sai 3 diagonais. Então, uma sequência que se mantém. Se eu for falar de um heptágono, 7 lados, vai ter a mesma sequência. Então, a gente pode estabelecer o seguinte, ó. Se o número de lados é 4 menos 3, sai uma diagonal de cada vértice. Se o número de lados é 5 menos 3, saem 2 diagonais de cada vértice. Se o número de lados é 6 menos 3, saem 3 diagonais de cada vértice. Então isso quer dizer que as diagonais que partem de cada vértice vai ser sempre n menos 3, sendo n um número de lados. Vê se isso não é correto aqui, ó, não se manteve nas 3 figuras. E vai se manter em todas as outras figuras também. Então a gente pode estabelecer essa formulazinha aqui, ó, que D é igual a n menos 3, onde n vai ser o número de lados. Muito tranquilo? Diagonais que partem de cada vértice. Formulazinha importante para você gravar. Se não gravou, você lembra da figura e vai testando lá que você vai ver que vai dar certo, beleza? Bom, agora vamos imaginar a seguinte situação. Vamos pensar num polígono de 20 lados. Um icoságono, né? Polígono de 20 lados é um icoságono. Importante você saber o nome de cada um dos polígonos de acordo com a quantidade de lados. Vou colocar uma tabelinha aqui para vocês lembrarem, tá bom? Polígono de 20 lados, icoságono. Imagina a gente desenhar um polígono de 20 lados para saber quantas diagonais saem de cada vértice. Ou pior, por exemplo, vou colocar um icoságono aqui com todas as diagonais. Dá uma olhada aqui, ó. Ou pior, imagina eu contar quantas diagonais ao total eu tenho num icoságono.
tarefa difícil, né? Agora vem cá comigo, ó. Vamos pensar. Se essa formulazinha aqui calcula quantas diagonais saem de cada vértice, a gente pode pensar o seguinte. Vem cá para o quadrilátero, ó. Se eu sair uma diagonal de cada vértice, né? Que é o caso do quadrilátero. Se eu pegar isso aqui, por exemplo, e pensar que cada uma delas também sai uma, mas a gente também tem que pensar o seguinte, que, por exemplo, a AC e CA é a mesma, eu estou contando duas vezes. Então a gente pode estabelecer uma formulazinha. Quer ver? Ó? Uma diagonal daqui multiplicado pelo número de lados, só que eu vou dividir por 2. Vamos ver se isso não dá certo. Aqui ó, a formulazinha aqui, ó. Acompanha aqui comigo, ó. D vai ser o número de diagonais, o total de diagonais vai ser sempre N, que é o número de lados, né? Que vai multiplicar a quantidade de diagonais que saem de cada vértice, o número de lados multiplicado pela quantidade de diagonais que saem de cada vértice, dividida por 2. Professor, por que eu dividi por 2? Porque cada diagonal você conta ela duas vezes, ó. AC e CA. Então, quando eu vou contar a do A, eu já contei uma vez. Quando eu contar a do C, eu estou contando a segunda vez. Por isso que a gente dividiu por 2. E essa formulazinha é importante. Total de diagonais de cada vértice. Vamos testar aqui com o icoságono? Ó, testa aqui comigo, ó. D vai ser igual, icoságono em 20 lados, 20 vezes 20 menos 3 dividido por 2. Então, D vai ser igual a 20 vezes 20 menos 3, 17, dividido por 2. Pronto. Essa continha aqui vai determinar quantas diagonais tem no icoságono. Aí você faz do jeito que você quiser. Eu vou fazer da seguinte forma, ó. Eu vou dividir o 20 por 2, achando 10, né? Porque 10 vezes 17 é 170. Então, que é o número de diagonais de um icoságono, são 170. Imagina contar lá na figurinha, né? Daria muito trabalho. Beleza? Lembrando que o icoságono não é o maior polígono. Tem polígono de mais lados aí. Muito tranquilo, gente? Perfeitinho. Então, agora vem pra cá comigo, ó. Essa dicasinha aqui é importante também, né? Ó, diagonais que passam pelo centro. Só que nesse caso aqui, nessa formulazinha aqui, diagonais que passam pelo centro, só servem para polígonos regulares. Professor, o que é um polígono regular? É aquele que tem todos os lados e ângulos iguais, ok? Polígono regular. E também, nesse caso aqui, para um polígono que o número de lados é um número par. Por exemplo, professor, eu posso falar de um eneágono, um polígono de 9 lados, mesmo ele sendo regular? Não, porque não vai caber essa formulazinha de diagonais que passam pelo centro, ok? Só para uma dicasinha aqui, todo polígono regular, ele é inscritível, né? Ele fica dentro de uma circunferência, por isso que eu imagino o centro dele, ok? Mas eu desenho aqui, né, meio feiozinho aqui, o meu hexágono, né? 6 ladinhos aqui, ó. E aí tracei para vocês as vermelhinhas e as diagonais azuis. Ó, essas azulzinhas aqui, ó, tá meio tortinha também, ó. Ó, AD, F, C e BE. Ó, 1, 2, 3 diagonais que passam pelo centro, né? Então a formulazinha vai ser sempre dada por N dividido por 2, ou seja, o número de lados dividido por 2. Professor, se eu tiver um decágono, 10 lados, quantas diagonais passam pelo centro de um decágono regular? São sempre 10 dividido por 2, 5 diagonais. Tranquilo? Formulazinha também legal, importante, pode ser que você precise dela. Bom, depois de a gente explicar aqui, né, todas as formulazinhas para calcular as diagonais de um polígono convexo, vamos lá, vamos aplicar isso aqui em 3 exercícios que eu trouxe. Número 1, 2 e 3. Vamos aplicar aqui, ó. Acompanha comigo, ó. Número 1. Quantas diagonais tem um dodecágono? Professor, o que é dodecágono? Dodecágono é um polígono com 12 lados. Dodecágono. Importante você saber o nome, eu já falei, né? Então vamos para a formulazinha, ó. D vai ser igual a N, número de lados, que multiplica N menos 3 dividido por 2. Tá aí a formulazinha, aplicar ela, tá tudo certo, né? Então D, total de diagonais, vai ser 12, que multiplica 12 menos 3, que é 9, dividido por 2. Muito tranquilo, né? Vou fazer aquela simplificaçãozinha aqui básica, né? Vou dividir 12 por 2 achando 6. E 6 vezes 9 vão dar 54 diagonais. Então, num dodecágono, eu tenho 54 diagonais no total, né? Haja diagonal. Vem cá, vamos para o número 2 aqui. Ó. Tranquilo essa, gente? Ó, se teve alguma duvidazinha, coloca nos comentários, tá? Vem cá, número 2 aqui, ó.
Em um polígono, o número de diagonais é igual ao quádruplo do número de lados. Quantos lados tem esse polígono? Bom, essa questão já um pouquinho mais complicada, a gente vai ter que equacionar ela aqui, né? Ó, o quádruplo é 4 vezes alguma coisa, né? Então está dizendo que o número de diagonais é o quádruplo do número de lados. Então a gente pode dizer que D, vou chamar D de diagonais, é igual a 4 vezes o N, né? Lembrando que N é o número de lados. Beleza, isso aqui é a informação que ele me deu. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a formulazinha da diagonal, né? Qual é a formulazinha da diagonal? N, então, vou tirar esse D aqui, ó, vou trocar pela fórmula da diagonal, ó. N, que multiplica N menos 3, dividido por 2. Ó, essa é a fórmula da diagonal. Então eu troquei o D pela fórmula da diagonal. Isso vai ser igual a 4 vezes N, são 4 N's, né? Muito tranquilo? Bom, fórmula, a equaçãozinha, né? Esse 2 aqui está dividindo todo mundo, eu posso passar ele para cá, multiplicando lá para o outro lado. Tranquilo? Ó, vou aqui para o ladinho aqui. Ó. 2 vezes 4n são iguais a 8n, né? Então aqui do lado vai ficar 8n. Muito tranquilo? Ó, esse n ele está multiplicando esse n menos 3. Eu posso passar ele para cá dividindo. Agora passa lá do outro lado, dividindo também. Vai ficar n menos 3 sendo igual a 8n dividido por n. Muito tranquilo, ó. O n dividiu por n, logo vai ficar n menos 3 sendo igual a 8. Esse 3 que está subtraindo passa para lá somando. Então eu vou ter 8 mais 3, que é igual a 11. Estamos falando de um decágono, polígono com 11 lados. Beleza, gente? Essa questão já é um pouquinho mais complicadinha, mas deu para entender aqui a equação. Só montar e fazer aqui. Vamos lá, último probleminha para a gente encerrar aqui aí nossos exercícios de diagonais. Qual é o polígono que tem um número de diagonais igual ao número de lados? Outra equaçãozinha, né, gente? Ó, tá dizendo que o número de diagonais é igual ao número de lados. Ou seja, D é igual a N. Né? Diagonais é igual ao número de lados. Mesma história que eu fiz aqui na número 2, tá? Eu vou trocar o D pela fórmula da diagonal, né? N, que multiplica N menos 3, dividido por 2, é igual ao número de lados, que a gente chamou de N. Perfeito? Ó, esse 2 que está dividindo passa para lá, multiplicando. Então, a gente vai botar aqui no cantinho, tá? Ó, N, que multiplica N menos 3, é igual a 2 vezes N, que são 2N. Mesma história, tá? Esse N está multiplicando, passa para lá, dividindo, né? Vou passar para lá dividindo. Logo, a gente tem N menos 3, sendo igual a 2N, dividido por aquele N que eu passei lá para o outro lado. Divido N por N, sobra apenas o 2. Então, a gente vai ter que dizer que N menos 3 é igual a 2. Esse 3 que está subtraindo, passa para lá somando. E já a gente tem 3 mais 2, igual a 5. A gente está falando de um pentágono. Então, o pentágono é um polígono em que o número de diagonais é igual ao número de lados. Muito tranquilo, gente? Bom, essa é a aula que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Se gostou, comenta lá, tá? Curte o vídeo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.